a entealidade do mundo verde. Você é capaz de imaginar a seiva ou fluido vital de uma planta, de um arbusto ou de uma árvore, mas seria capaz de imaginar a organização oculta de vida por trás dessa seiva? A seiva é o sangue e a vida de um vegetal. Decomposta a seiva, chegamos às partículas, células, moléculas, átomos. Portanto, chegamos à essência, que ora vamos chamar de fluido, ora vamos chamar de espírito e ora vamos chamar de entealidade. Por acaso lhe ocorre imaginar que essa essência tem uma inteligência? De onde veio? Como progrediu e surgiu na planta? Por que serve para nos alimentar e proporcionar fotossíntese, operando no sistema de gás carbônico e oxigênio na natureza? Por que é tão importante? Afinal, ela responde por grande parte da nossa cadeia alimentar. Bem, esse vídeo não vai dar essas respostas. Talvez você encontre essas respostas em outro livro, A Jornada da Alma, o livro do futuro, que retrata uma gênese, provocando um vislumbre sobre o reino vegetal. Encontrará certamente nas entrelinhas de toda a sabedoria Rumi. Falamos em essência, fluido, espírito, entealidade. Ocorre que existe um processo de evolução da vida vegetal exatamente nessa mesma sequência descrita. Essência, fluido, espírito e entealidade. Na erva tenra e nova, encontramos essência ou fluido, seres fluídicos em torno da planta, que são voláteis e de pouca duração na sua individualidade. Logo, retornamos para a alma grupal, a sua potestade criadora. Mas eles são quase perenes em sua alma grupal. Numa árvore jovem, encontramos o espírito. Numa árvore adulta, até centenária, encontramos a entealidade. Nos domínios específicos da natureza, encontramos os grandes enteais. Nos conjuntos de domínio ou paisagens, encontramos os devas. Na interação de conjuntos, encontramos os anjos. Na totalidade dos conjuntos, encontramos os arcanjos. E subindo mais e mais, encontramos uma vasta hierarquia superior. Você sabe o que é um enteal? É um ente mesmo, um vivente, uma criatura, um ser. Você diria que estranho, mas você vai ver porque isso não tem nada de estranho. Essas espécies de vida, sejam quais forem, estão no planeta
e seus seres ocupam a dimensão física, etérea e astral. As formas físicas são estudadas pela ciência, que um dia vai evoluir e detectar os campos de energia ou campos ocultos nos aparelhos sofisticados. Claro que os cientistas não vão chamar esses campos de enteais, mas de centros especializados de energia. E vão dar um nome qualquer. Não vão chamar de início, mas vão acabar se rendendo à personalidade que existe nesses campos vibratórios, a menos que a entealidade decida projetar hologramas em formas físicas compreensíveis. Mas isso é um outro assunto. Há muito tempo, tudo isso é pesquisado pelo prisma da consciência espiritual. À medida que uma planta supera as décadas de existência, elas passam a ser consideradas como portas de saída, liberação e individualização desses seres, conhecidos pelo nome de enteal, de onde se deriva o termo entealidade. Entealidade é, portanto, a nossa outra família. Temos duas famílias, humanidade e entealidade. A humanidade pertence ao ramo atômico e a entealidade pertence ao ramo dévico. Assim como a humanidade evolui de bicho racional para animal racional e daí para ser humano ideal, que evolui para mestre ascensionado e depois avatar, e daí não para mais de evoluir, também a entealidade evolui. Ela vem da força elemental, passa para a classe elemental, evolui para enteal, que evolui para deva, que evolui para anjo, arcanjo, e daí também não para mais de evoluir, numa espécie de retorno para algum nível de consciência superior. A fonte constrói um corpo físico para ancorar-se como animal racional, como ser humano e como criatura ideal. Ela precisa construir primeiro a planta desse corpo. A ciência inaugurou o projeto Genoma, que tenta decifrar essa planta, o DNA. A fonte possui toda a engenharia desta genética e sabe como construir o corpo humano. Em primeiro lugar, a fonte projetou, com a sua própria energia, filamentos energéticos programados. Cada filamento tem um programa completo. Em seguida, essa programação deu suporte de atração e instalação de centenas de vórtices energéticos governados por 12 vórtices principais, dentro dos quais 7 são popularmente conhecidos como 7 chakras. Olhe que a linguagem tecnológica explica bem a consciência. Tem uma razão fundamental para serem bem mais conhecidos, porque os 7 chakras básicos foram instalados como captadores de energia das 7 potências. Sem isso, não seria possível a gênese do corpo humano existir. Da fonte central de energia das 7 grandes ordens elementais que vemos na natureza, como o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais
E os vegetais, os filamentos de DNA foram programados no vórtices de cada contato. Atração e sucção de energia de todas essas fontes. Uma espécie de dê-me de volta aquilo que me pertence. Essa energia ingressa pelos vórtices, alimenta os filamentos com energia suficiente para realizar a programação. Portanto, a consciência, a fonte criadora, antes de projetar um corpo físico, projeta o DNA e os vórtices, que são centenas e não apenas 7 chakras. Essa complicada tarefa é simplificada e resumida em programas chaves, chamados átomos permanentes. Logo, os átomos permanentes contêm tudo: a planta do corpo, que é o DNA, e o esquema de centenas de vórtices. Nem todos funcionando, mas vão funcionar. Ocorre que algumas dessas classes de seres humanos não têm apenas o DNA, e sim uma dupla planta, DNA e ideograma. Quem quiser conhecer isso, leia a ficção A Jornada da Alma. Sendo assim, sem a ordem elemental do Sol, o programa não funciona. Sem a ordem elemental da Terra, o programa não funciona. Sem a ordem elemental do vegetal, o programa também não funciona. Se faltar qualquer uma dessas 7 ordens, o programa não roda. Não acontece o nascimento de uma criança. Qualquer falha, e falhas acontecem aos montes todos os dias. O programa aborta, a criança morre, a pessoa não acontece. E aquela consciência, a fonte, não consegue se expressar através de um corpo físico. Independente dos vegetais que você come, frutas, verduras, legumes, cereais, sem que você saiba ou perceba, a sua vida neste planeta só é possível porque a fonte de energia da ordem elemental dos vegetais está o tempo todo conectada com um de seus vórtices, alimentando e sustentando a sua vida física neste planeta. É por isso que os metafísicos costumam falar sobre as propriedades espirituais dos alimentos e das plantas. Nós não diríamos propriedades espirituais. Na verdade, existe uma propriedade química, no sentido de alquimia, e uma propriedade cósmica, no sentido de uma mutação cósmica. Ou seja, essas ordens elementais são subproduto físico e etéreo das transformações de um corpo cósmico, do nosso corpo cósmico, e representam virtudes essenciais que estamos recuperando neste processo de encarnação. Portanto, se elas se originam do nosso corpo cósmico, pertencem-nos e assim é natural que possamos interagir com essas fontes.
Mas tais fontes não são apenas aquilo que vemos com os nossos olhos físicos. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. A grande mutação cósmica não originou apenas fontes físicas visíveis. O principal dessas fontes está além de suas formas físicas. Energias e seres coletivos, espécies invisíveis, habitantes dessas fontes. Sem esses habitantes, a fonte criadora não conseguiria uma colaboração para engrenar o corpo físico e muito menos trabalhar por seu aprimoramento e evolução. Menos ainda para sustentá-lo nesse planeta, pois para isso carece de alimentos, tanto na forma energética direta, oculta e invisível, quanto na forma física, sólida, visível. Então, ocorre que a espiritualidade ignora que ele deve concluir o curso primário, se quiser avançar no curso médio e atingir o curso superior. Você precisa conhecer a entealidade. Nenhum mestre ascensionado despertou a consciência e se iluminou sem antes reconhecer a importância de tudo no todo. E tendo reconhecido a importância, sua percepção abarcou tudo, inclusive os habitantes das ordens elementais. E sua hierarquia, fúrias elementais, enteais, devas, anjos, arcanjos e por aí afora. Reconheceu, portanto, que a unidade do planeta Terra é dualidade feita de humanidade, composta por seres humanos, e entealidade, de cada uma das 7 partes. Isso significa que devemos investigar, pesquisar, estudar e trazer para o plano da lógica formal os entendimentos conscienciológicos sobre anjos e enteais. Isso é o mínimo. Sem a ajuda deles, não recuperamos as nossas virtudes perdidas. Não podemos encerrar o ciclo de mortes e renascimentos. Não podemos escapar da teia de Maia, o mundo encantador. Maia encanta pelo sofrimento, pelo pequeno amor, pela ilusão, pelo prazer e pela dor. Aqui vamos nos dedicar ao mundo dos vegetais para utilizar as suas plantas e enxergar o mundo verde, tão cheio de cores, de consciência e visão renovada. Sim, porque você ama a natureza, você acha ela linda, você adora a natureza, você fala dela e ela te defende, e você a defende. Então, que tal conhecê-la de verdade? Ignorar ou desprezar esse outro lado, ignorar quem nos alimenta, ignorar quem sustenta a nossa vida nesse planeta, não tem sentido nenhum. Ignorar as fontes do porquê nós assim somos e porquê aqui estamos. Ignorar quem pode nos trazer um roteiro de vida mais suavizado, mais confortável, compreensível e iluminado. Não vai concluir um juízo esclarecedor da mente de ninguém.
vai ficar faltando sempre uma peça no quebra-cabeça. Pior, o sofrimento do ser humano só vai aumentar, em vez de diminuir. Você nunca terá a resposta correta para essa pergunta: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E por que estou aqui? Agora, se você quer dominar o assunto integralmente, dedique-se ao estudo da sabedoria Rumi e não fique apenas com esse vídeo. Trecho tirado do livro A Teurgia das Ervas, de Nilce Alarcon e J.C. Alarcon, narrado por Cris Ávila. Para saber mais, acesse o site www.rumi.com.br.